Olá, queridos, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Saúde em Casa. Eu não poderia iniciar esse programa sem antes agradecer a todos vocês, a cada um de vocês, mais uma vez pela audiência, por todo o feedback positivo que vocês têm depositado nesse programa ao longo desses 2 últimos meses. Iniciarei esse programa agradecendo a todos os nossos parceiros do nosso programa Saúde em Casa. Doutora Flávia Paredes, pediatra, Pediatria com Amor. Doutora Simone Grilo, endocrinologista. Inovar Saúde, responsável técnica, Isis Emanuele. Fisioclin Especialidades, Clinog, Clínica de Olhos de Guarabira. Odonto Mais Saúde, Centro Odontológico e Médico. Doutora Elisane Almeida, Clínica Geral, a nossa mais nova parceira do nosso programa Saúde em Casa, que está hoje aqui conosco. E Medicina e Diagnóstico, Dr. Werton Nóbrega. Iniciando mais uma vez o nosso programa, eu não poderia deixar de agradecer por essa minha beleza. Filma aí, Pedro. Agradecer os cuidados de J2 Barbershop, lavagem de cabelo, barbaterapia, hidratação, sobrancelha, máscara negra, pigmentação barba e botox capilar. Um forte abraço a esse parceiro J2 Barbershop. Agradecer também a Silmara das lojas Erg e de Mara Modas. Erg no centro de Guarabira e o Shopping Cidade Luz. Agradecer a Silmara por essa parceria. Agradecer também ao nosso parceiro da Aquazero EcoCar Watch, 2 áreas de atuação automotiva e residencial. É uma estética automotiva residencial. Residencial, limpeza, higienização, desinfecção de sofá, colchão, tapetes, poltronas e outros. Aquazero, o nosso parceiro do nosso programa. Vamos iniciar nosso programa Saúde em Casa com a doutora Elisane, mas antes disso eu tenho um recado muito importante de doutora Flávia Paredes, pediatra, que atende no Shopping Cidade Luz toda segunda-feira, quarta-feira e quinta-feira. Um forte abraço à doutora Flávia Paredes. A chegada de um bebê recém-nascido é sempre um momento de muita alegria para os pais e para toda a família. E daí surge-se o questionamento: quem pode visitar o meu bebê durante a pandemia? Então vamos lá. A gente sabe que um bebê recém-nascido normalmente já tem algumas restrições. Esse bebê ele não deve ser exposto a lugares fechados com muita movimentação de pessoas, a aglomerações, pela imunidade dele que ainda não tem, né, uma imunidade forte preparada para lidar com algumas infecções. Isso inclui, obviamente, a Covid-19. Sabemos também que a puérpera, essa mulher que acabou de ter bebê, que está amamentando, ela também é um grupo de risco para a Covid-19. Então, usando esse bom senso, sim, as visitas elas devem ser suspensas para essa mãe e para esse bebê recém-nascido. Então, acho que todo mundo vai usar o bom senso nesse momento, nessa situação. Sei que todo mundo fica ansioso para conhecer, para festejar, para parabenizar e até prestar um apoio para essa mãe. Mas esse é o momento que pede cuidado. As mães, geralmente, elas estão mais cansadas, estão mais debilitadas com os primeiros dias do bebê. Não precisa a gente acrescentar mais essa preocupação de uma contaminação para ela. Hoje, com a doutora Elisane Almeida, Clínica Geral, que eu tive a honra de conhecê-la e estou muito feliz por essa parceria. Doutora Elisane, seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, obrigada pelas boas-vindas, né? Me chamo Elisane Almeida, sou clínica geral, atuo no município de Guarabira há 5 anos como servidora municipal e atuo na Clique Consulta nas segundas-feiras, atendimentos particulares. Doutora Elisane, uma satisfação tê-la aqui conosco. Doutora Elisane atende toda segunda-feira, confirmando o que ela acabou de falar, toda segunda-feira na Clique Consulta aqui em Guarabira, a mais nova parceira aqui do nosso programa. Doutora Elisane, a gente sabe que durante o dia a dia, sua rotina de atendimentos, com certeza a senhora tem recebido muitos pacientes e desses muitos pacientes existem as maiores demandas.
aquelas que a gente tem mais escutado no consultório, os pacientes têm mais nos relatado. E a minha primeira pergunta é sobre esses efeitos colaterais do distanciamento social devido a essa pandemia. De que forma a senhora analisa? A senhora tem recebido pacientes com essa queixa? Na verdade, o que a gente observa é que a demanda de ansiedade, tristeza, depressão, ela já vinha aumentando há muito tempo. E com a pandemia, houve um acréscimo significativo nessas demandas. Esse ano foi recorde de diagnósticos, procura médica por tristeza, depressão, ansiedade, pânico, toque. Foi um recorde. Esse ano eu atendi inúmeros pacientes novos e os meus pacientes que eu já atendia, que eu tratava de ansiedade, depressão, pioraram os seus quadros e a gente teve que melhorar, otimizar medicações, caprichar na psicoterapia. Tamanha foi a repercussão. Essa psicoterapia é um acompanhamento com um psicólogo de forma mais efetiva para que possa... Doutor Elisane, quando de fato se entra a medicação e quando de fato só a psicoterapia resolve? Como a senhora enxerga essas duas formas de tratamento? A gente faz isso mediante uma consulta médica, né? Uma anamnese bem feita, conversar com o paciente, ter tempo, deixar que o paciente fale, que ele diga das suas angústias, do seu dia a dia. Mediante a fala do paciente, a gente percebe se aquela necessidade é tão grande que ele precisa de um apoio meu, tanto terapêutico com tratamento medicamentoso, ou se é aquele paciente que vai se beneficiar com acompanhamento psicológico frequente. E a gente tem que ter uma referência e uma contra-referência com esse profissional para saber se está surtindo efeito ou não essa psicoterapia e a gente intervir ajudando. Perfeito, doutora Elisane, sua leitura. O que eu percebo que é muito importante por parte dos profissionais da saúde e a senhora médica é que existe uma empatia de fato, de poder reconhecer o que o paciente precisa, entender o que ele está sentindo, saber diferenciar quando de fato é uma necessidade real ou aquilo que ele está passando é só psicológico. Eu acho que a senhora, já com sua experiência, a senhora tem essa empatia de poder fazer essa diferenciação. Quando de fato é falta, um dos principais sintomas da depressão, desse transtorno, dessa ansiedade, é a falta de ar. Existe isso de forma pontual. Como identificar que a falta de ar, ela é de fato devido a essa ansiedade ou é o Covid, doutora? Eu vou ser bem pontual nesse sentido, porque assim, como já tem muita experiência, só de olhar para o paciente eu já enxergo se ele está em uma crise de ansiedade ou se é um sintoma físico, respiratório de falta de ar. Ontem mesmo eu atendi uma paciente que tinha sintomas gripais e de cara ela já me perguntou: doutora, essa minha falta de ar é Covid? Aí eu disse que não era Covid, era só um transtorno de ansiedade. E deixei ela falar bastante e nós duas chegamos no final da consulta, ela estava completamente eupneica, respirando bem, não falou mais nem falta de ar, tá certo? Realmente era só uma crise de ansiedade que foi minorada a partir do nosso diálogo. É interessante, doutora, a sua colocação quando a senhora falou diálogo, que é algo nesse momento, esse gesto, que a gente não está podendo ter muito. E muitas vezes alguém que está passando por esse conflito emocional, ele tem vergonha de desabafar com o familiar, porque muitas vezes o familiar não entende, e acha que é frescura também. Não, isso é frescura que você está passando. Então eu afirmo aqui a importância do profissional de saúde, de um médico, diante desse momento que estamos vivendo, para que possa fazer a leitura correta da situação. Doutora Elisane, quando a senhora recebe um paciente, a gente vai entrar ainda aqui sobre alguns cuidados sobre a saúde nesse momento que a gente está vivendo, medidas de cuidados, mas como é um assunto que realmente deve ser abordado, quando a senhora recebe esse paciente, existe um tempo de tratamento? Quando a senhora vê que não está mais ao seu alcance da sua especialidade, a senhora encaminha ou a senhora faz questão de não, vamos tentar organizar aqui juntos, é uma parceria, eu médico e você paciente, poder, como a senhora faz essa abordagem? Eu, assim, a partir da minha experiência clínica, lógico que isso eu não adquiri do dia para a noite, né? A gente que se dedica, a gente vai melhorando dia a dia, né? E eu sou uma médica que eu não me canso. Todo dia eu estou procurando saber um pouco mais do que eu já sabia ontem.
Os pacientes eu consigo manejar eles, graças a Deus, o tempo todo. Ficam comigo, eu realmente só encaminho para o psiquiatra quando são patologias mais específicas ou então uma depressão muito grave, que já não é da minha ossada. Precisa que um psiquiatra dê o parecer e diga se as drogas que eu estou prescrevendo serão mantidas, se serão trocadas. Doutora Elisane, eu tenho aqui uma pessoa que é muito querida da senhora, também amiga minha de longas datas, uma pessoa muito próxima. Essa pessoa, não vou dizer quem é, mas ela tem um aviso muito importante para a senhora. Coloca aí, Larissa, por favor. Olá, meu amigo Rogério Wilker, todo o pessoal do Saúde em Casa, meus amigos da TV Mídia, passando aqui para deixar um grande abraço para a doutora Elisane Almeida. Essa doutora que eu tenho o maior respeito, carinho e admiração, tanto pelo ser humano maravilhoso que é, como pela grande profissional. Eu digo sempre, a doutora Elisane é uma médica que todos os pacientes que conhecem, que tem a oportunidade de passar por ela, saem muito satisfeitos, saem muito contentes, porque além de ser um profissional excelente, é um ser humano muito carismático, que sabe realmente dar atenção e acolher o paciente. E acho que isso faz um grande diferencial, principalmente nos dias atuais e nesse momento que a gente está passando. Então deixar aqui todo o meu abraço, meu respeito, meu carinho para a doutora Elisane, dizer que eu tenho muita admiração pela doutora e deixar um abraço e desejar muito sucesso e sorte para esse programa maravilhoso que eu admiro, que é o Saúde em Casa. Um abraço, gente, valeu! Doutora Elisane, com a senhora. Obrigada, Renan, querido. Que palavras lisonjeiras. Fiquei até emocionada com o seu depoimento. Saiba que a recíproca é verdadeira, viu? Também gosto muito de você e tenho um grande respeito. Obrigada de coração. Obrigado, Renan, por sua participação aqui no nosso programa Saúde em Casa, que deve estar assistindo nesse momento. Forte abraço, doutora Elisane, está muito feliz por sua participação. Doutora Elisane, diante desse cenário que estamos vivendo, eu gosto muito de dar informações sobre cuidados, prevenções, orientações diante desse momento que estamos vivendo. Quais os principais cuidados que a senhora tem dado aos seus pacientes com relação a tudo que estamos vivendo, com relação à prevenção? O que deve ser feito com relação à higienização, com relação à alimentação? Como a senhora tem feito esse acompanhamento dos seus pacientes? O que a gente percebe é geral, certo? O paciente, principalmente quando o paciente adentra a sala médica, ele tem uma confiança tão grande, pelo menos em mim, que às vezes ele quer ficar sem máscara na consulta. Porque eu acho que ele olha para mim e diz, a doutora não está com Covid. Vou ficar sem máscara, coloca a máscara no queixo. Aí eu oriento com gentileza, peço que a pessoa coloque a máscara, mostre o jeito correto de usar a máscara. Às vezes a pessoa usa a máscara aqui, não é aqui em cima do nariz, embaixo do queixo, tá certo, gente? Não é colar. Aí a gente vê que ainda existe isso, às vezes existem pacientes que chegam no serviço de saúde sem as máscaras. Eu percebo que em Guarabira muita gente anda nas ruas sem máscaras, e não só sozinhos, acompanhados. Isso é um erro muito grave. A gente está vivendo uma pandemia, Guarabira está numa onda muito grande de Covid. Eu quero que todo mundo tenha ciência disso e que se cuide mais. Use máscara todas as vezes que tiver que sair de casa, não saia de casa à toa. Use sempre álcool em gel, quando tiver indisponível, água e sabão. Evite aglomerações. Evite estar saindo de casa em casa para bater papo, para conversar. Eu sei que está todo mundo isolado há muito tempo. Isso é chato, mas é necessário e é transitório. Eu peço que todo mundo tenha paciência, fé em Deus que isso vai passar. Eu quero deixar um reforço também para as pessoas que já se vacinaram. Quem está vacinado, mesmo quando tomar a segunda dose, vai estar imunizado. Não relaxe nas medidas, tá certo? Porque você pode se contrair o coronavírus. Ainda que a gente espere que seja de uma forma leve, você ainda tem o risco, tanto de contrair como de transmitir se tiver assintomático com o vírus. Então, o recado vale para todos, pacientes que estão vacinados e os que não estão também. Antes de dar continuidade, doutora Elisane, dar continuidade às minhas perguntas, eu tenho um aviso muito importante da nossa parceira Fisioclin Especialidades e Clinog, Clínica de Olhos de Guarabira. Os três excelentes profissionais que fazem parte da Clinog, Clínica de Olhos de Guarabira. Doutora Roberta, oftalmologista, que atende toda segunda-feira. Doutora Aniele Meira, oftalmologista, que atende toda quarta-feira.
e Dr. Juan Costa, oftalmologista, que atende toda quinta-feira e sexta-feira na Fisioclin Especialidades. Doutora Thais Angélica, cardiologista. Dr. Técio Cavalcante Filho, neurologista. Dr. Técio Cavalcante, clínica médica e médico do trabalho. Doutora Almaísa Luna, fonoaudióloga, audiologia clínica e ocupacional. Doutora Elijane Moraes, fonoaudióloga. Doutora Simone Grilo, endocrinologista. E Dr. Bruno Monteiro, fisioterapeuta. E Alain, biomédico da Fisioclin. Um forte abraço a todos esses profissionais da Fisioclin, parceira nossa aqui do programa Saúde em Casa. Doutora Elisane, pegando ainda esse gancho da sua resposta. Muitas vezes eu escuto até muito assim, até a doutora Simone, alimentação e estilo de vida. A alimentação, o quão ela é importante também nesse cenário. Porque muitas pessoas fazem uso de muitos medicamentos. Isso aqui aumenta a imunidade, D, C, zinco, pá. Mas a gente tem que se alimentar bem. Porque existe muitas outras vitaminas que não tem nesses medicamentos, que só tem exclusivamente em determinados alimentos. Qual a leitura e a orientação que a senhora faz com relação à importância da alimentação nos dias atuais? Eu vou puxar o gancho da alimentação, já que você falou, com relação a atrelar ela à ansiedade, tá certo? Que é um dos estudos que a gente está focando hoje. Que a gente percebeu também durante esse ano de pandemia que nós estamos vivendo, é que as pessoas engordaram demais. Muitos pacientes que tinham peso normal agora estão sobrepeso ou obesos. E o mais grave, a maioria a gente está diagnosticando quadros de hipertensão e diabetes que a pessoa anteriormente não tinha. Com a pandemia, as pessoas ficaram em casa, mais reclusas, pessoas que faziam atividades ao ar livre deixaram de realizá-las, como caminhadas simples, que a gente orienta que sejam realizadas. Ainda que sozinhos, você deve sair sim e fazer sua caminhada habitual. Pacientes engordaram, se tornaram obesos. N diagnósticos eu já dei este ano de diabetes e hipertensão arterial em pacientes que não tinham essas patologias. Então, fica o recado. A ansiedade, gente, ela veio para todos. Para mim, acredito que para Rogério, para todo mundo, porque pegou a gente de surpresa. E ter medo é normal, tá certo? Agora, a gente não pode descontar isso na alimentação. Fazer da alimentação uma fuga. Porque eu estou ansioso, agora eu vou me dar o direito de comer tudo. Por quê? Não é só estética. Você vai estar prejudicando a sua saúde e pode ser de uma maneira irreversível. Se você ganhou muito peso esse ano, está se sentindo tonto, tem tido dor de cabeça com frequência, procure um médico. Vamos cuidar da sua saúde juntos. Perfeito, doutora Elisane, a sua colocação. De fato, existe alguns alimentos que podem nos dar uma maior disposição, porque um dos sintomas de ansiedade é a indisposição, a vontade de ficar em casa, trancado, aí já vem a depressão. Existe de fato alguns alimentos, ainda pegando essa corrente, que podem nos dar essa sensação de autoestima? Tem uns alimentos que dão uma sensação de alegria e de prazer, como por exemplo o chocolate. Só que ele é um grande vilão, porque você sente o prazer de comer o chocolate pelo fato dele ser doce, mas o metabolismo dele é rápido, então você sente fome rapidinho de novo. Aí eu sou obrigada a comer novamente. Por exemplo, se eu comesse um pão integral com frango, alface e tomate, eu passaria 4 horas sem nenhuma fome. Agora, se eu comer uma caixa de chocolate, daqui a 1 hora eu quero comer alguma coisa. Doutora Elisane, eu tenho aqui uma mensagem de Michele Souza. Parabéns, essa médica é uma excelente profissional. Renan, novamente, parabéns a todos pelo programa. Programa excelente, a doutora Elisane é um excelente profissional. Maria do Socorro também está aplaudindo, lhe conhecem aqui. Maria do Socorro Araújo está assistindo o programa. Obrigado a cada um de vocês que está assistindo nosso programa Saúde em Casa com a doutora Elisane, daqui a pouquinho com a doutora Simone Grilo. Doutora Elisane Almeida, ela atende toda segunda-feira na Clique Consulta, pela manhã, toda segunda-feira. E é visível, eu tive a oportunidade de fazer uma visita recentemente à doutora Elisane, a alegria de todos que fazem parte da clínica em ter uma profissional do nível de doutora Elisane atendendo naquele centro médico que é a Clique Consulta. Então estou muito feliz em tê-la aqui como nossa parceira, mais nova parceira do programa Saúde em Casa. Doutora Elisane,
Esse transtorno, essa ansiedade, ela tem atingido mais e tem levado ao seu consultório mais homens ou mulheres? Agora você fez uma pergunta realmente bem pertinente. Antes da pandemia, 80% do meu público ansioso eram mulheres, certo? Depois da pandemia, mulheres e idosos. Depois da pandemia, homens, mulheres, idosos e jovens. Só não tenho percebido ansiosos e depressivos crianças, mas jovens, adolescentes, porque foi uma mudança de vida completamente assim, radical, né? E a maturidade que a gente tem, eles não têm. Então o sofrimento psíquico ainda é maior. Mas depois da pandemia, essa regra se quebrou. São todas as faixas etárias, sexo feminino, masculino, idoso, jovem. Está todo mundo preocupado, tenso. O fato de, isso é uma pergunta, obviamente, de os homens serem mais acometidos, é porque muitas vezes o homem ele é o chefe familiar e essa situação do desemprego, de não ter mais como sustentar a família, de poder levar o alimento, de comprar algo para o seu filho, para sua esposa, algo para dentro de casa. E a gente sabe que o homem, com relação à doença, ele é mais frágil do que a mulher. A mulher ela é mais resistente, ela tem um poder de resiliência maior do que o homem. E o fato desses problemas emocionais terem afetado mais os homens nesse cenário, também pode ser por esse motivo, doutora Elisane, de muitas vezes uma falta, não estar trabalhando, perder o emprego, e agora o que fazer? Pode ser isso também? Isso que você falou é bem pertinente, é bem corriqueiro. Infelizmente, dói muito no meu coração, porque eu sou uma pessoa que tem um coração bem mole, bem grande. Quando a pessoa me diz que ficou sem emprego depois da pandemia, que não está podendo mais comprar alimentos para os seus filhos, manter a sua casa com a mesma dignidade de antes, isso me dói muito. E a gente vê que isso deixa o paciente totalmente transtornado, deprimido. Isso que você falou é exatamente. O que tem trazido os homens para mim é a depressão, é a ansiedade com relação a não poder estar mantendo mais a casa como antes. A senhora acredita na importância de que quando um paciente lhe procura com esses sintomas, um chefe de família, é importante também direcionar esse seu mesmo cuidado a todos do ambiente familiar? É necessário? Eu julgo necessário sim, mas eu sou sincera a confirmar que ele praticamente não se abre, eles só se abrem comigo. O homem, ele não tem essa facilidade de conversar, de dialogar, chegar para a esposa e dizer que está sofrendo. Ele consegue chegar para um médico, seja ele homem ou mulher, e dizer que está sofrendo, que está triste, que está chorando, que não está dormindo. Mas ele não fala para a mulher para não preocupá-la, para não sobrecarregar ela com mais problemas. A gente vê que a realidade é bem essa. Às vezes, em situações como essa, doutora Elisane, às vezes a gente chora muito no travesseiro. Né? O travesseiro é o nosso lenço, serve como nosso conforto, mas eu digo que um dos principais remédios para esse cenário e pessoas que são acometidas por esse sentimento é partilhar, é uma boa conversa, seguir uma boa orientação médica, procurar um profissional. E eu sei de perto o quanto isso é importante e foi importante. Eu tive aqui já a oportunidade de trazer também outro psicólogo aqui no nosso programa e a senhora mais uma vez confirma tudo o que foi dito com a sua leitura, com a sua compreensão e com sua experiência, o quanto isso é importante. Eu fico muito grato por suas palavras e ter uma profissional à sua altura aqui no nosso programa. Uma clínica geral, um ser humano, como o Renan falou, e uma pessoa que tem uma empatia por todos os pacientes que têm a oportunidade de ser atendido pela senhora. Doutora Elisane, com relação aos cuidados de higiene, fazer uso do álcool gel, distanciamento social, uso de máscara no dia a dia, o quanto isso é importante para que a gente possa correr bem menos o risco de poder ser infectado por esse vírus? Como a gente já falou, só existe uma medida de prevenção que a gente conhece contra o coronavírus, que é a vacinação. Ela é uma realidade? É sim. Mas a vacina, ela está chegando aos poucos, tá certo? A gente vai ter que ter paciência. A única medida que a gente conhece é a gente não se contaminar. E a gente só não se contamina quando a gente não interage. Então, o isolamento social é a ferramenta que nós, pessoas comuns, podemos usar. Eu, por exemplo, desde o ano passado que eu estou isolada. Eu sou uma médica
que trabalho todos os dias. É lógico que tenho que usar toda a paramentação, além da máscara, uso luvas, uso touca, capote, principalmente quando estou diante de pacientes que têm sintomas gripais. E eu, como médica e como pessoa normal, na vida normal, estou isolada. Não vejo meus pais há 6 meses, para não correr o risco de trazer ou levar a doença para eles. Porque eu não quero perder ninguém da minha família por ter sido injusta ou irresponsável. Uma conduta que eu sei que eu não posso ter. Se a orientação é que eu mantenha o distanciamento social, então é isso que eu vou fazer. Eu só não posso manter distanciamento social durante o meu trabalho. O meu trabalho é cuidar de pessoas. E para cuidar de pessoas, a gente precisa interagir. É só nesse momento que eu tenho contato. No resto da minha vida, eu sou bem responsável, mantenho o distanciamento social, uso máscara 100% das horas. Na escada de casa para tirar o lixo, eu uso máscaras. Tá certo? Esse é o meu recado para todo mundo. Saiu de casa, saiu de máscara. Na impossibilidade do uso do álcool gel, procure, lave sua mão com água e sabão. Procure não tocar em superfície de maneira desnecessária. Cuidado com as crianças que pegam em tudo, tá certo? Ande com álcool, borrife álcool na mão da sua criança. Mantenhamos todos os cuidados que a gente vai conseguir sair dessa. Todos juntos, mais a vacina, é um segredo do sucesso. O recado está dado. Doutora Elisane, a gente acredita, e eu tenho visto que durante esse período de pandemia, muitas pessoas têm adiado a sua ida ao médico. Tanto por medo, algumas pessoas de fato estão se resguardando, esperando a melhora. Obviamente, ok, esse cuidado é necessário, mas se tratando de saúde, a gente não pode deixar para depois, tem que ir o quanto antes. É como um carrinho, se cai uma peça, não, amanhã eu vou, amanhã já cai outra peça. Quando for já está complicada a situação. Em quanto tempo é necessário a gente fazer uma visita a um médico? Com que frequência? 3 em 3 meses? Mesmo que a gente não esteja sentindo nada. Se você é um paciente assintomático, ígido, goza de boa saúde, é um paciente jovem, você só tem necessidade de ir no médico uma vez por ano, para fazer um exame de rotina, que a gente chama, o famoso check-up, que eu não gosto de usar esse termo, porque é muito genérico. E eu, por exemplo, quando eu estou diante de um paciente, eu sei exatamente o que pedir para ele, de acordo com a faixa etária, comorbidades, história familiar, tá certo? Não tem um check-up para todo mundo igual, cada pessoa é individual, então cada pessoa necessita ou não de um exame. Às vezes precisa só conversa comigo, está gozando de ótima saúde, nem necessidade de exame não precisa. Só um exame físico, está tudo bem, está liberado para casa. Se você já é uma pessoa que tem comorbidades, hipertensão, diabetes, você tem obrigatoriamente que passar no seu médico clínico geral, no mínimo de 3 em 3 meses, tá certo? Para ver como é que estão suas taxas, se a medicação está na dose otimizada, se precisa trocar, se não precisa, está tudo excelente, lhe dar as informações, saber se você está fazendo a dieta direitinho, se ganhou peso, se não ganhou, se a gente precisa mudar alguma coisa na sua terapêutica ou não, ela está excelente, a gente vai manter. Vai depender caso a caso. Cada paciente, individualmente, vai ter essa rotina ou não de medicina. Doutora Elisane Almeida, dando continuidade ao nosso programa, eu tenho aqui um recado muito importante da Medicina e Diagnóstico. Dr. Werton Nóbrega, prevenção, diagnóstico e tratamento. Dr. Werton Nóbrega, que estará conosco aqui no programa Saúde em Casa na próxima semana. A Medicina e Diagnóstico funciona de segunda a sexta-feira, 7h30 da manhã às 17h30. Quais os exames que são realizados na Medicina e Diagnóstico? Endoscopia, colonoscopia, teste de H2 expirado, manometria esofágica e anorretral, pH-metria, cardiologia clínica, nutrição clínica, gastroenterologia clínica, eletrocardiograma digital de 12 variações, laboratório de análise clínicos e imunológicos e tantos outros exames que são realizados na Medicina e Diagnóstico, parceira aqui do nosso programa. Responsável técnico, o médico Dr. Werton Nóbrega. Dando continuidade ao nosso programa com a doutora Elisane, daqui a pouquinho tem a doutora Simone Grillo, endocrinologista. Nesses principais exames de rotinas que a gente deve fazer, doutora Elisane, seria o de sangue, que é o hemograma, glicose, triglicerídeo, colesterol, são os principais, são esses que geralmente a senhora prescreve?
exames de rotina são exatamente os que você acabou de descrever. A gente só vai acrescentar algum outro exame de maneira específica para guiar um diagnóstico. Por exemplo, uma mulher que está com queda de cabelo, a gente vai investigar. Saber se é um quadro de anemia, pede hemograma. Saber se é um problema relacionado à tireoide, a gente vai dosar os hormônios da tireoide. Fazer uma ultrassonografia da glândula tireoide. A ansiedade É pode bem causar pontual. queda de cabelo? Muita queda de cabelo. A gente viu quadros N de queda de cabelo, tanto masculino como feminino, relacionados à ansiedade. A ansiedade é uma causa de perda de cabelos mesmo. Isso porque a ansiedade é carência de alguma vitamina também? Obviamente, é um cenário, mas não. É porque realmente o bulbo capilar ele tem uma sensibilidade aos níveis de estresse. Você acaba perdendo fios mesmo. Eu sou prova viva disso. Meu cabelo caiu muito durante a pandemia. É porque é muita preocupação também, né, doutora Elisane? O CRM fez o Conselho Regional de Medicina, para que todo mundo entenda, fez uma publicação bem pertinente com relação à ansiedade e pânico que os médicos estão vivendo durante esse período de pandemia. Imagine o cidadão comum, nós, cidadãos comuns, que não somos médicos, a aflição que a gente já passa. Imagine você ter que lidar com o vírus de frente. Você ser a pessoa que vai lá diante do problema. Não é fácil. Tem sido tempos muito difíceis. E eu respeito muito a classe médica, todos os profissionais de saúde, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, parabéns para todos nós, que não desistimos dos nossos pacientes, ao contrário, estamos aí firmes e fortes, cuidando dos nossos doentes, cuidando também dos pacientes sadios para que eles não fiquem doentes. Parabéns. Vale lembrar, confirmo tudo, perfeitamente concordo com a doutora Elisane, a importância, diante desse cenário que estamos vivendo, a importância do médico e dos profissionais de saúde. Porque além dos profissionais de saúde terem que lidar com esse vírus, tem que lidar também com a incompreensão por parte de muitas pessoas, né? Então assim, vamos acender um alerta, vamos obedecer todas as regras, tudo que o Ministério da Saúde com relação aos cuidados pede para que a gente faça, a gente faz. E eu tenho um aviso importante, doutora Elisane, de um primo meu, doutor Marcel, que ele mandou uma mensagem logo cedo, disse: Rogério, oriente a população para que fique atenta ao calendário de vacinação de suas cidades. A minha vez vai chegar, eu tenho 35 anos, minha hora vai chegar. Mas acredito que 99% de todas as cidades do Brasil já começaram a vacinação. Aqui em Guarabira tem um calendário também. Na sua cidade também tem um calendário. Então acompanhe, siga passo a passo tudo que é pedido com relação às orientações de cuidado. E principalmente, siga o período da vacina, obedeça a vez de cada um, que sua hora vai chegar. Então um abraço ao Dr. Marcel, meu primo, por esse feedback, e a sua opinião é sempre importante. Um forte abraço também a Dr. Márcio, meu primo, e Dr. Max. Um forte abraço e obrigado pela audiência e por fazer parte também da história desse programa. Doutora Elisane, estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Eu sou muito grato, eu tenho aqui só mais 2 perguntas a lhe fazer. Mas uma das minhas últimas perguntas é sobre a Clique Consulta. Como surgiu essa parceria? Dr. Gustavo, dos sócios proprietários, ele chegou em Guarabira, ele é de fora do estado, inclusive. Ele chegou em Guarabira e fez uma pesquisa de mercado e disse que meu nome tinha sido citado em vários lugares como uma boa médica que sou. Sem falsa modéstia. É um clínico geral e ele me convidou inclusive para ser a diretora da policlínica, só que eu não tinha mais horário, não tinha como ter mais essa demanda, porque eu gosto de me dedicar a tudo que eu faço, eu não tinha mais tempo. Aí a gente fechou essa parceria de que eu ficaria atendendo como clínica na Clique Consulta e desde então a gente tá junto, estou lá desde o primeiro dia. Sério? Desde o primeiro dia, foi a primeira médica a atender. Olha que felicidade, quanta alegria. Eu conheço a senhora já há mais de 2 anos e soube recentemente que a senhora estava atendendo na clínica. Tenho acompanhado as suas redes sociais. Doutora Elisane, Doutora Elisane Almeida. Não é isso, Sabrina? Doutora Elisane Almeida. Segue lá, doutora Elisane, que você vai ficar por dentro de todas as dicas, toda a sua agenda, toda a sua programação. Só para constar aqui, doutora Elisane em Guarabira já atendeu mais de 30 mil pessoas. É isso nessa média?
ao longo dos seus últimos 6 anos que ela atende aqui como profissional médica na cidade de Guarabira. Eu já tive a oportunidade de ser atendido por doutora Elisane. Meu pai já foi atendido por doutora Elisane e é atendido por doutora Elisane. Minha mãe, que no céu está, já foi atendida por doutora Elisane. Minha esposa também já foi atendida por doutora Elisane. Então eu sou muito grato em ter essa parceira aqui do nosso programa Saúde em Casa, uma profissional de excelência que atende toda segunda-feira pela manhã na Clique Consulta. Doutora Elisane, eu sou muito grato por sua participação. Eu tenho certeza que esse é o primeiro passo de muitos outros encontros. Eu lhe acompanho nas redes sociais, é um trabalho perfeito. Muitas pessoas de fato lhe admiram. Realmente é verdadeiro. E isso é bom, esse feedback, né? Que vai nos dando a certeza de que realmente a gente está no caminho. Para me finalizar o nosso bate-papo, faça suas considerações finais, suas orientações e reforce o seu atendimento na Clique Consulta. Certo. Hoje o recado é, gente, quem está com problema emocional, medo é normal e doença é diferente, tá certo? Procure um profissional, fique à vontade para me procurar, para a gente conversar, chegar a algum lugar comum, dialogar, saber qual é o seu sofrimento psíquico, para a gente ter um diagnóstico e saber conduzir para você melhorar a sua qualidade de vida. Ficam todos os recados quanto à proteção contra o coronavírus, que a gente não pode deixar de falar. Por gentileza, vamos todos cumprir para que a gente consiga sair dessa, o menor número de mortes possível. Eu atendo toda segunda-feira na Clique Consulta, como o Rogério bem disse. Pode me procurar, me sigam no meu Instagram, @doutora Elisane Almeida, que tem todos os conteúdos, inclusive eu posto lá calendários vacinais da Prefeitura Municipal de Guarabira, para todo mundo ficar atualizado, tem conteúdos de saúde. Vem comigo, vamos tratar da sua saúde juntos. Dona Fátima Santos colocou que gosta demais de assistir esse programa. Parabéns a doutora Elisane. Elisane, obrigado pelo seu carinho. Fica aqui mais um pouquinho, não vai embora pra gente fazer o registro final, tá? Eu tenho um aviso muito importante da Inovare Saúde, enfermagem dermatológica e estética avançada, responsável técnica Isis Emanuele. Respeito muito o trabalho dela. Obrigado, doutora. Enfermeira, especialista em dermatologia e estética. Ozoniterapia, peelings, limpeza de pele, microagulhamento, harmonização facial, tratamento de lesões. Todos esses procedimentos e outros são realizados na Inovare Saúde, dermatologia e estética avançada, responsável técnica Isis Emanuele, que estará aqui conosco logo no programa Saúde em Casa. Mais uma vez, estética avançada, tratamento de gordura localizada, flacidez, celulite, cicatriz, definição abdominal, enfermagem dermatológica, tratamento de lesões por pressão, vasculares, traumáticas, cirúrgicas e tantos outros procedimentos são realizados na Inovare Saúde, responsável técnica Isis Emanuele. Eu tenho uma mensagem muito importante de doutora Isis e daqui a 5 minutinhos a doutora Simone Guilho já está aqui conosco para darmos continuidade ao nosso programa. Olá, queridos. Sou Isis Emanuele, enfermeira dermatológica e esteta. Sou responsável técnico pela Clínica Inovare Saúde. A Clínica Inovare Saúde se divide em 2 especialidades: a enfermagem dermatológica e a enfermagem estética avançada. Hoje vamos falar da enfermagem dermatológica. Nada mais é do que o tratamento das lesões, todas as lesões cutâneas da nossa pele. A enfermagem tem total autonomia para avaliar essas lesões, acompanhar essas lesões, bem como o tratamento, seguindo assim todo o protocolo da enfermagem para acompanhamento até a cicatrização dessas lesões e principalmente realizando essa avaliação e realizar as coberturas, aplicar os curativos apropriados em cada fase de tratamento.
porque, como vocês sabem, existem inúmeras lesões que aparecem ao longo da nossa vida, e principalmente aqueles pacientes acamados, aqueles pacientes que já estão bem debilitados. Então, uma lesão por pressão, uma LPP, que nada mais é do que uma lesão formada pelo atrito à pressão óssea em cima daquele tecido. Muito comum a paciente que recebeu alta do hospital, sequela de AVE. Então, esse tratamento é feito aqui na Inovares Saúde, o acompanhamento dessas lesões. Outras lesões que aparecem muito e a população conhece bastante é a questão do pé diabético. Infelizmente, a diabetes está a um nível muito alto, muito presente na nossa população, e, consequentemente, com aquelas pessoas que não se cuidam, não tomam as medicações, não têm realmente aquele cuidado rigoroso com as medicações, termina aparecendo, desenvolvendo lesões na pele, e principalmente no pé. Acontece de não higienizar, não tratar bem esse pé, não tem aquele cuidado. Então, essas lesões são muito comuns. Apareceu uma lesãozinha pequenininha, com o tempo, pela sensibilidade até da patologia que oferece, os pacientes têm essa sensibilidade, fica com os pés dormentes, alguns relatam um formigamento. Então, essas lesões é muito comum, e quando o paciente vai perceber, já está uma lesão formada. Então, a gente precisa tratar essas lesões para que não aconteçam as amputações, que é muito comum para pacientes. Então, na Inovare tem todo esse tratamento, e procuro sempre um local especializado para tratar esse tipo de lesões. Olá, queridos, estamos de volta com o nosso programa Casa, hoje com a doutora Elisane Almeida, clínica geral, e doutora Simone Grillo, endocrinologista. Antes do nosso bate-papo com a doutora Simone Grillo, eu tenho um aviso muito importante desse parceiro incrível que é o Odonto Mais Saúde, Centro Odontológico e Médico, Dr. Daniel e Dr. Júnior, responsáveis técnicos. Rogério, quais os procedimentos que são realizados na Odonto Mais? O que é que tem nesse consultório incrível? Clareamento dentário, limpeza, aplicação de flúor, tratamento de canal, cirurgia simples e de terceiro molar, radiografias, aparelho ortodôntico, facetas, implantes dentários, prótese dentária, atendimento odontológico infantil, aplicação de botox, bixotometria, preenchimento, harmonização orofacial, nutrição esportiva, nutrição da mulher, nutrição infantil, emagrecimento, medicina ortopedista, uma grande novidade, medicina reumatologista também, uma grande novidade, na Odonto Mais Saúde, Centro Odontológico e Médico, Dr. Daniel e Dr. Júnior, responsáveis técnicos, que estarão conosco aqui em breve, mais uma vez no programa Saúde em Casa. Antes do nosso papo, doutora Simone Grillo, eu tenho um aviso e um vídeo muito importante de Dr. Daniel, responsável técnico da Odonto Mais Saúde. Olá, queridos, Dr. Daniel Gouveia, cirurgião dentista, sócio proprietário da clínica Odonto Mais Saúde, e estou aqui hoje para falar para vocês sobre retratamento de canal. Meu alerta hoje para você é tratamento de canal com qualidade. Veja bem qual profissional você procura para realizar seu tratamento de canal, porque se você não procurar um profissional capacitado, qualificado, você terá muita dor de cabeça e necessitará fazer um retratamento. E nesse caso, nós também da Odonto Mais Saúde, eu especificamente realizo o seu retratamento de canal. Então você, paciente, se passou pela experiência, uma má experiência de um tratamento de canal mal sucedido por algum profissional que não foi capaz de sanar o seu problema, não se preocupe, não se desespere, pois o seu caso ainda tem solução. Nos procure, agende sua consulta, que nós estaremos fazendo o seu retratamento de canal. Então, assim,
Fez o tratamento de canal, não foi satisfatório, teve algum problema, surgiu um incômodo, você começou a sentir algo que não deveria depois de ter feito seu tratamento de canal, não se preocupe que seu caso ainda tem solução, nos procure, faremos uma avaliação do seu caso e dentro daquilo que é possível a gente vai estar realizando o seu retratamento e você terá novamente o seu dente restaurado e sem precisar fazer a extração, sem perder o seu elemento dentário. Então fica aí a dica, muito importante, mais uma vez, não procure qualquer profissional para fazer o seu tratamento de canal, procure um profissional capacitado. E aqui na Odonto Mais você tem a certeza e a garantia de que estará em boas mãos no caso do seu tratamento de canal. Olá, queridos, estamos de volta, o nosso programa Saúde em Casa, doutora Simone Grillo já aqui conosco, endocrinologista, que irá atender hoje à tarde na Fisioclin Especialidades aqui em Guarabira, tá? Antes de iniciar o nosso programa, a doutora Simone Grillo vai dar as boas-vindas, mas eu recebi aqui um presente, chegou aqui para mim, agora de manhã, da Farmácia Esplanada. Eu tive a oportunidade de conhecer essa farmácia, que inaugurou recentemente aqui em Guarabira, no bairro da Esplanada, e com a grande novidade, Farmácia Esplanada também faz atendimento por delivery. Você está em casa, não quer sair de casa um dia de domingo, você liga o 99629-9294 e faz o seu pedido. Olha o que chegou para mim aqui, eu acredito, eu gosto muito de tomar, doutora Simone Grillo, ao menos 2, 3 vezes por semana. Esse efervescente da Lavitan Vitaminas, com vitaminas C, D e Z. E eu acredito que a senhora acredita que também é importante que a gente possa ter essas vitaminas no nosso corpo diante do cenário que estamos vivendo. Não é verdade, doutora Simone? Bom dia a todos. É mais um prazer estar aqui novamente nesse programa, a gente conversando sobre saúde. E assim, para iniciar realmente falando sobre essa suplementação que é extremamente importante, né? Nos dias atuais também, mas sempre manter essa suplementação. Eu estou vendo aí que esse composto tem vitamina C, vitamina D e zinco, certo? São suplementos hoje muito até falado pela questão assim, já foi constatado que tanto o zinco como a vitamina D tem importantes fatores nessa questão da prevenção também do Covid, né, da infecção pelo coronavírus, e a vitamina C em si a gente sempre tem que suplementar, porque às vezes é muito deficiente a alimentação, né? Então um suplemento bastante assim completo e que sempre pode ser usado. Isso, doutora Simone Grillo, como a senhora sempre fez, é importante que isso esteja associado a uma boa alimentação. Com certeza. Obrigado, Farmácia Esplanada. Vou aqui e vou provar desse suplemento, tá bom? Muito obrigado. Doutora Simone Grillo, muito grato em tê-la aqui mais uma vez no nosso programa, parceira aqui do nosso programa Saúde em Casa. Só para mim abrir aqui já com a doutora Simone Grillo. A doutora Simone Grillo atende na cidade de Sapé, Alagoa Grande, Dona Inês, Bananeiras, Solânia e em Guarabira. Aqui em Guarabira, a doutora Simone Grillo atende na Fisioclin Especialidades, toda sexta-feira à tarde, e na Clique Consulta, toda quarta-feira pela manhã. Doutora Simone Grillo, obrigado, a senhora já deu as boas-vindas. Hoje no nosso programa eu quero fazer minha última pergunta sobre diabetes e a gente poder abrir o nosso assunto sobre tireoide, tá bom? Minha última pergunta sobre diabetes e a primeira do nosso programa. Hoje em dia, qual o principal tratamento para diabetes? Eu falo com relação à medicação. O que a medicina tem nos ofertado a favor desse tratamento da diabetes? Bem, primeiramente, bom dia novamente. Então vamos assim retomar um pouco sobre a diabetes e assim falar um pouco do tratamento, realmente. Frisando mais uma vez, a diabetes é uma doença crônica, certo? Então é uma doença que você não pode interromper o tratamento. Doença crônica é aquela que
você depois que tem o diagnóstico, você tem que tratá-la, certo? Não só durante 1 mês, 2 meses, 1 ano, você tem que tratá-la o resto da sua vida. Então, o tratamento da diabetes, hoje no mercado a gente dispõe de várias drogas. A droga mais usada no mercado ainda continua sendo a metformina, certo? Que tem vários nomes no mercado, mas a metformina, que tem as dosagens de 500 miligramas, 850 miligramas, porém a gente tem várias drogas novas, com vários novos mecanismos de ações. A gente tem Forxiga, Nimegomed, Xigdu, Nesina, várias medicações que entraram no mercado para ajudar, para complementar esse tratamento da diabetes. Outra coisa que é extremamente importante falar do diagnóstico e do tratamento, principalmente da diabetes, é que muitas vezes a gente inicia o tratamento com uma medicação. Com o tempo, com o passar do tempo da doença, muitas vezes a gente tem que fazer associações medicamentosas. O paciente inicia com uma medicação, com o tempo ele passa a tomar 2 medicações, podendo chegar até 3 medicações. Se esse paciente muitas vezes chega ao uso de 3 medicações orais, muitas vezes a gente tem que reavaliar esse uso dessas medicações e, se for necessário, iniciar um tratamento com insulina. A insulina é um hormônio, certo? Sintetizado e, de certa forma, distribuído também pelo Sistema Único de Saúde. A gente tem insulinas muito boas no Sistema Único de Saúde, que se chama NPH e Alantos. Tem outras também no mercado e muitas vezes o paciente, infelizmente, tem que entrar na insulina, iniciar o tratamento da insulina. O que acontece muitas vezes no tratamento é que o paciente tem muita rejeição com relação à insulina, porque infelizmente as formas de aplicação da insulina ainda são injetáveis, ela é de forma subcutânea. Então a gente não tem ainda insulina oral nem de outras formas de absorção. Tem vários estudos aí sobre a insulina inalatória, mas ainda são estudos, ainda não foi nada liberado pelo sistemas de medicamento. Então, assim, o paciente inicia o tratamento com uma medicação, ele muitas vezes evolui para 2 até 3 medicações orais e a certo tempo do tratamento ele tem que chegar à insulina. Então, assim, no momento, o que é que a gente tem de tratamento? A gente tem as medicações orais e tem a insulina. Insulina NPH e insulina regular. Já tem aqui muitas pessoas conectadas conosco. E Fátima Santos perguntou onde ela atende e qual o endereço. Doutora Simone Grilo, aqui em Guarabira, se você mora aqui em Guarabira, ela atende na Fisioclin toda sexta-feira à tarde e na Clique Consulta toda quarta-feira pela manhã. Doutora Simone Grilo, uma pergunta bem rápida que eu fiz sobre diabetes, a senhora respondeu muito objetivo, 1 minuto. Eu quero essa resposta muito rápida também sobre o que é tireoide. Então vamos lá, vamos falar um pouco agora sobre tireoide. A tireoide é uma glândula que se localiza na região cervical, na região do pescoço, região anterior do pescoço. Essa glândula ela tem a função de produzir 2 hormônios, é o T3 e o T4. Esses hormônios que são produzidos pela tireoide, eles vão atuar em todo o metabolismo do corpo. O que é metabolismo? É o funcionamento do corpo, certo? São as atividades que o corpo tem que desenvolver durante o dia para gastar energia, para fazer anabolismo, toda essa questão. Então, a tireoide é uma glândula localizada na região anterior do pescoço que produz 2 hormônios, T3 e T4. Ela também é estimulada ou inibida pelo TSH, que é um hormônio que é produzido pela hipófise, que é uma glândula assim, que a gente tem lá na região do cérebro. E esse TSH ele vai tanto inibir a glândula da tireoide como estimular a glândula da tireoide. Quando a gente tem um excesso de hormônio ou quando a gente tem uma deficiência de hormônio, que a gente vai falar mais um pouquinho, que é o hipo e o hipertireoidismo. Isso, vou até fazer algumas perguntas à senhora sobre tireoide e sobre isso que a senhora acabou de citar. Eu mandei aqui uma mensagem para a direção, vou pedir para eles colocarem daqui a pouquinho a imagem da tireoide aqui. Acredito que seja a tireoide normal e acredito que uma outra seja a tireoide inflamada. A gente vai ver isso, que eu acredito que a tireoide inflamada a gente faz o diagnóstico através de ultrassom. É isso? Também. A gente tem alguns parâmetros hormonais que são com relação aos hormônios e anticorpos, que quando a tireoide está inflamada, como é um processo inflamatório, o corpo produz anticorpos. Então a gente dosa anticorpos no corpo para ver essa questão da tireoidite, que é a inflamação da tireoide, que a gente faz também. Eu tenho aqui a imagem. Aqui, nessa primeira imagem, aqui do lado esquerdo, a gente tem uma tireoide
saudável, fisiologicamente normal, certo? Esse é o aspecto da tireoide. Ela tem um aspecto de borboleta, certo? Tanto é que quando a gente vai realizar o exame de palpação da tireoide na consulta, a gente usa os polegares, porque os polegares espalmados a gente consegue palpar bem a tireoide. Quando o paciente estende um pouco essa região da cervical, então assim, no exame a gente vai usar os 2 polegares, a gente espalma bem que a gente vai perceber mesmo e palpar ali a tireoide. O paciente ele estende, a gente sempre pede ele para estender um pouquinho a região da cervical e deglutir. E ele quando deglute, até pela questão de muito tempo o endócrino já conhece, a gente olha e já vai ver aquele desenhozinho da tireoide. O que acontece muito é que as pessoas confundem essa região que muita gente tem, principalmente os homens, que chama-se esse pomo de Adão, que os homens têm principalmente na região cervical. Muita gente acha que ali é a tireoide, certo? Ali não é a tireoide, isso é uma questão muito assim, de estrutura física de cada um, né? Tanto é que é mais acentuado nos homens, as mulheres também têm, porém não tão acentuado, mas a tireoide ele se localiza um pouco abaixo dessa região, certo? E ela é aderida, a gente diz, na traqueia, certo? Ela não é interna, ela é externa, aderida mesmo de forma externa, por isso que a gente consegue palpar a tireoide. Aquela outra imagem, a gente tem... Ali, pelo que eu vi, tem um nódulozinho, aí na outra imagem a gente tem uma tireoide com alguma alteração, provavelmente um nódulo, que a gente depois no decorrer vai explicar o que leva a essas formações de nódulos. Pronto, pegando ainda... Larissa, muito obrigado pela imagem. Falando sobre a importância da ultrassonografia para que a gente possa detectar possíveis cistos ou nódulos. A senhora sempre faz essa solicitação, quando a senhora recebe um paciente com queixa de tireoide, a senhora sempre solicita a ultrassom de tireoide? A ultrassom ela faz parte do acompanhamento da tireoide, certo? Quando a gente pega um paciente com algumas queixas que a gente relaciona que possa ser alteração de função tireoidiana, entre os exames inclui-se a ultrassom de tireoide. Nesse exame de ultrassom de tireoide, o que é que a gente vai detectar, o que é que a gente vai avaliar? A gente vai avaliar a estrutura da tireoide, se ela está no tamanho normal, existe um tamanho padrão para ela, que muitas vezes faria de 6,5 a 14 centímetros cúbicos, então você vê como é uma glândula pequena. A gente vai ver se o lobo direito, o lobo esquerdo e o istmo, que é o meio, que são as regiões que elas são divididas, se essas regiões estão normais, o tamanho dela, se ela é homogênea, se ela é heterogênea, se ela tem cistos ou nódulos, que são as expansões que mais ocorrem na tireoide. E se ela tem um aumento uniforme, que a gente chama de bócio, certo? Então, essas são as principais alterações que uma ultrassom de tireoide vai nos fornecer. Claro que isso sempre antes, um exame físico, né, e uma história clínica. Não é chegar e dizer, eu vou fazer um exame de ultrassom de tireoide. Não, você tem que ter um acompanhamento, fazer um exame físico antes, palpar aquela tireoide, fazer uma história clínica para a partir daí a gente guiar essa solicitação. Pronto. A senhora solicitou a ultrassom de tireoide a um paciente que foi até o consultório com a queixa. No exame, na conclusão do exame, acusou nódulos na tireoide. Qual a primeira leitura que a senhora faz daquele exame? Porque de cara o paciente já cria aquele pânico. Nossa, eu tenho nódulos, cistos, o que eu devo fazer? O que a gente tem assim, Rogério, a palavra nódulo assusta, né? Então, o que é que acontece? O paciente já chega tenso porque o exame é feito por um profissional médico, também a ultrassom é feita por um médico, e muitas vezes durante o exame ele vai descrever, ó, a sua tireoide está tudo bem, aqui tem um pequeno cisto, aqui tem um pequeno nódulo. Então, ele já vem sabendo mais ou menos como foi que ocorreu durante o exame. Então, a gente vai explicar. Primeira coisa, eu vou ver se essa história clínica que trouxe ele até mim está relacionada a essa alteração que apresentou na ultrassom. Por quê? Porque muitas vezes, o que é que a gente está percebendo nos últimos 5 anos que isso aconteceu? Claro que a facilidade que as pessoas estão tendo aos exames, né, a uma ultrassom, que antigamente realmente a gente tinha uma dificuldade maior de ter acesso a esses exames. Então, o que é que a gente percebe? Que as alterações, um nódulo ou um cisto, tem sido um achado clínico. Ou seja, ele não tem queixa nenhuma, ele não tem nenhuma alteração de
estrutural de função hormonal e pediram uma ultrassom de tireoide. Muitas vezes nem foi um endócrino que pediu, foi um outro profissional que pediu. E ele detectou ali um nódulo pequeno, e que quando a gente vai avaliar todas as queixas, ele é um nódulo incipiente, que ele não está tendo nenhuma alteração funcional. Então foi um achado clínico e a gente vai fazer o quê? Um seguimento desse nódulo. A gente vai fazer uma ultrassom uma vez por ano. Se necessário, se tiver alguma alteração, a gente antecipa para uma ultrassom de 6 em 6 meses. Associado a isso aí, a gente vai fazer os exames hormonais, certo? Ver toda a avaliação clínica do paciente e, se necessário, a gente vai iniciar a medicação. Por quê? Porque as pessoas têm que entender que muitas vezes elas ficam apreensivas. Infelizmente, a gente não tem medicação para desmanchar nódulo de tireoide, né? E as pessoas, mas doutora, eu não vou usar nada, eu tenho um nódulo na tireoide. Porque aquele nódulo ali, ele está ali, mas ele não está alterando a função da glândula. A gente descobriu, ele está ali, a gente precisa tratar, acompanhando. Porém, se a glândula está fazendo a função dela, produção hormonal perfeitamente bem, a gente só vai fazer uma avaliação de ultrassom ou de 6 em 6 meses ou uma vez por ano. Se precisar algumas alterações que ele apresente, a gente vai solicitar uma punção aspirativa de agulha fina, que chama-se PAF. Nessa punção vai ser retirado um pedacinho desse nódulo para fazer uma biópsia. Mas isso tudo depende da história clínica e da evolução do paciente. O que é bom as pessoas entenderem é isso. Nem todo nódulo é uma doença maligna. Certo. Na tireoide, a gente tem estatísticas, assim, estudos científicos que comprovam que 80% dos nódulos de tireoide são benignos. São nódulos que foi um achado clínico, que a gente faz um acompanhamento, tá aquele nódulo ali que a gente vai evoluindo e acompanhando. Doutora Simone Grillo, estou muito feliz aqui por sua participação mais uma vez. Hoje o nosso assunto sobre tireoide. A função da tireoide, ela é simplesmente gerenciar o hormônio do nosso corpo? É só isso? Assim, essa palavra só isso é tanta coisa, porque a função da tireoide é produzir os 2 hormônios principais. Por quê? Tanto é que no teste do pezinho, quando o bebê nasce, existe a dosagem de exame hormonal de tireoide. Por quê? Para você ver a importância desses exames e desses hormônios. Se seu bebê nasceu no teste do pezinho, até mesmo sem ser o plus, que tem o plus, o macho, tem vários tipos. No master mesmo, é dosado TSH, T4 livre e T3, porque são hormônios totalmente essenciais para o desenvolvimento dessa criança, o desenvolvimento do organismo. Então, assim, são hormônios que estão relacionados totalmente à nossa formação, o metabolismo do corpo. Vamos supor, um bebezinho nasceu, foi feito o exame do teste do pezinho e deu lá uma alteração de hormônio. Ele tem que ser tratado o mais precocemente possível, para ele não ter alterações congênitas que depois possam não ser reversíveis. Então, assim, por mais que sejam, mas a tireoide só faz o T3 e o T4, só 2 hormônios, mas ele é orquestra, eu diria que ele é o maestro de toda a orquestra do funcionamento do corpo. Então, assim, todo o metabolismo passa pela questão da tireoide, certo? E, assim, a endocrinologia, o estudo hormonal de todas as glândulas, as glândulas funcionam assim, com feedback negativo, que a gente chama na medicina, mas numa linguagem mais popular, para as pessoas entenderem, funcionam em harmonia. Se elas não estão em harmonia, se uma glândula de uma região da hipófise está alterada, aí tem outra glândula mamária, várias outras glândulas, essa questão dessa desarmonia hormonal também afeta a tireoide. E a tireoide também afeta todas essas outras glândulas. Então, por isso que é extremamente importante a gente realmente avaliar a função tireoidiana, tanto no homem, como na mulher, como nas crianças. Perfeito. Hoje com a doutora Simone Grillo, falando sobre tireoide, ela faz aqui perfeitamente a leitura sobre esse assunto. Eu acho que é um assunto muitas vezes até pouco discutido, tireoide, mas como ela afirmou, é a maestra do nosso corpo, responsável por tantas outras coisas importantes também do nosso sistema. Doutora Simone Grillo, eu tenho uma pergunta a lhe fazer. Toda obesidade, ela está ligada diretamente a problemas na tireoide? Bem, vamos lá. A obesidade, ela não está diretamente ligada somente a alterações de tireoide.
as duas principais alterações de tireoide. O hipotireoidismo, quando a glândula está numa deficiência de produção hormonal, e o hipertireoidismo, quando ela tem um excesso de produção hormonal. Então, no hipotireoidismo, quando a gente tem uma diminuição dessa produção hormonal, a gente vai ter uma diminuição de todo o metabolismo. Então, a gente vai ter um acúmulo maior de tecido adiposo. Então, consequentemente, a gente vai reter mais gordura, certo? Então, você pode ter uma obesidade. Claro que não é uma obesidade grau 3 nem grau 4, que são as obesidades assim, que tem um IMC maior do que 37, 38. Então, seria um sobrepeso, uma obesidade grau 1, mas infelizmente leva à obesidade. Porém, essa história de, doutora, eu estou obesa porque eu tenho tireoide, problema de tireoide. Não é assim. Não justifica uma coisa ou outra. Porém, uma alteração de função tireoidiana pode levar a esse excesso, um pouco de densidade adiposo, que aumenta realmente o peso. Já no hipertireoidismo, que é uma produção excessiva de hormônio pela glândula, muitas vezes a gente tem um paciente que tem uma vida normal, se alimenta bem e tem uma perda de peso repentina, chega até assustado, acha que é até uma outra patologia. Quando a gente vai dosar, ele tem um hipertireoidismo, então ele está com o metabolismo totalmente acelerado, certo? Mesmo não ingerindo comida, mas ele está lá, o metabolismo dele é acelerado. Então a gente tem essa questão da perda de peso no hiper e no hipo um pouco de excesso de tecido adiposo. Porém, a obesidade não está relacionada somente ao hipotireoidismo. Tem vários outros fatores que a gente um dia vai conversar aqui sobre ela, né? Esse assunto sobre tireoide vai levar aqui uns 3 programas, eu acredito, porque é um assunto muito bom, muito vasto. E assim, Rogério, é um assunto que tem, assim, a gente tem percebido nos consultórios, né? Nos atendimentos que tem uma demanda grande, as pessoas têm muita alteração de tireoide e às vezes nem sabem que tem. Às vezes vem com uma queixa e quando a gente vai fazer a investigação, fazer o exame, a gente constata uma alteração de tireoide ali. Eu tenho 2 últimas perguntas para a gente encerrar o nosso programa aqui. O nosso papo está muito bom. Minha primeira pergunta das 2 últimas homem ou mulher tem levado ao seu consultório com problemas de tireoide? Assim, sempre são mais as mulheres, né? Pela aquela história também de a mulher se cuidar mais. Mas as mulheres, realmente, elas apresentam mais alterações de tireoide. Na estatística, elas têm mais alterações de nível de mais nódulos de tireoide, mais hipo ou hipertireoidismo. Até porque a mulher tem uma questão hormonal mais, assim, bem orquestrada, diferente do homem, né? É a questão de todo o ciclo menstrual e tudo mais. Mas assim, os homens também vêm. E outra coisa que é bom a gente frisar aqui. Os homens, muitas vezes, quando tem alterações de tireoide, principalmente nódulos ou alguma outra alteração de tireoide, a gente tem uma estatística infeliz no homem que muitas vezes essas alterações, muitas vezes são malignas, certo? Então assim, os homens também têm que se cuidar, certo? Os homens também têm alterações de tireoide, eles podem ter hipo, hiper e podem ter alterações de nódulos que podem ser malignas e levar a uma alteração de tireoide, que a gente tem que fazer uma retirada de tireoide. Na amostragem clínica, a gente percebe que nos homens a gente tem uma incidência maior de doença maligna de tireoide quando a gente vai fazer as investigações. Porém, a incidência ainda continua sendo muito grande em mulheres, também pela questão de elas se cuidarem mais. Mas os homens também têm. Doutora Simone, minha última pergunta. Eu tenho aqui mais umas 6 perguntas, eu vou deixar para o próximo programa. No momento em que a senhora está realizando o exame, o toque na região do pescoço para identificar algo relacionado à tireoide, como diferenciar as amígdalas, que também às vezes quando a gente tem uma crise de garganta, as amígdalas incham um pouquinho. Como diferenciar isso aí? Primeira coisa, a questão de anatomia da cervical, né? Assim, quando chega assim, doutora, muitas vezes a alteração é, doutora, eu vim porque eu tô com um incômodo no pescoço. Aí, assim, o pescoço, as estruturas, no pescoço tem várias estruturas que passam pelo pescoço. A gente tem as glândulas submandibulares, as glândulas parótidas, as glândulas sublinguais, a gente tem as amígdalas, a gente tem os linfonodos, a gente tem os músculos externocleidomastoideu e a gente tem a tireoide. Então, eu digo sempre, eu gosto muito do assunto de tireoide e assim, eu digo, eu tenho pena da tireoide, porque tudo no pescoço é a tireoide. Doutora, eu tenho problema no pescoço, é a minha tireoide. Muitas vezes a gente vai examinar no exame físico, na palpação, a gente já percebe que a tireoide está ali. Outra coisa, quando eu vou palpar a tireoide,
a tireoide é aqui, mas a minha dor é aqui. Então aí eu já vou mostrar. Na região cervical, era depois uma imagem da cervical, do pescoço só. A tireoide é bem na região, volta aquela imagem só dela normal. Pronto, se você tiver a Larissa ainda aí, por favor. Ela é nessa região bem anterior do pescoço, vocês percebem mesmo. Então assim, as amígdalas, elas ficam mais em cima, próximo dessa região aqui auricular. Então, as outras glândulas submandibulares, né? As sublinguais. Então, quando a gente palpa a tireoide e mostra onde ela fica, muitas vezes as pessoas já se assustam e digam, não, mas eu não tenho nada aí nessa região que a senhora palpou. Aí eu digo, pois aqui é a sua tireoide. Se o que você sente não está nessa região aqui, então a sua alteração na região cervical não está relacionado à tireoide. Então a gente tem muito isso. E às vezes eu tenho, um conjunto, às vezes com o otorrino, porque o otorrino é que cuida dessa outra região do pescoço, né, do pescoço. Mas assim, eu tenho muito. Doutora, eu tenho uma dor no pescoço. Doutora, eu tenho um entalo. Doutora, eu tenho uma tosse seca. Doutora, eu tenho uma rouquidão. Essas alterações não são da tireoide. Isso é muito importante falar, porque a tireoide, para dar uma alteração dessa, você estaria com um bócio, um aumento muito grande no pescoço, que seria totalmente visível. Então, essas alterações da região cervical, eu diria que apenas 10% são alterações de glândula de tireoide. Os outros, 90%, são outras estruturas que a gente tem na região do pescoço. Doutora Simone Grillo, sou muito grato mais uma vez aqui a senhora no nosso programa Saúde em Casa. A partir do mês de maio, teremos grandes novidades aqui no nosso programa Saúde em Casa. Hoje encerrando o nosso programa com a doutora Simone Grillo sobre tireoide. Muito obrigado por sua participação. Suas considerações finais. Assim, eu que agradeço mais uma vez estar participando desse programa, onde a gente pode realmente assim conversar sobre saúde, né? Esclarecer a população sobre assuntos assim de extrema importância para que elas se empoderem de informações, se tenham um autocuidado consigo mesmo e se cuidem do próximo, cuidem do outro, né? Principalmente nesse momento que a gente está precisando cuidar da gente e de quem a gente ama, né? Então, assim, continue se cuidando, certo? E, assim, fazer uma observação aqui, com relação, voltando um pouquinho da diabetes, né? Os pacientes diabéticos, se eu não me engano, a partir de hoje, pelo menos em algumas cidades do estado da Paraíba, está começando a vacinação para os pacientes de doença crônica. Os pacientes diabéticos, eles entram nessa questão da imunização. Então, muitas vezes, os pacientes diabéticos, eles têm que começar a ficar... São aqueles pacientes diabéticos abaixo de 60 anos, né? Então, eles vão começar agora doença crônica. E a diabetes entra nessa questão. Então, os pacientes diabéticos, meus pacientes e os meus que não sejam meus, que são diabéticos, se liguem nessa questão para se vacinar e continuar os cuidados. Muito bem, doutora Simone. Muito obrigado por sua orientação. Não sabia desse detalhe. Hoje encerramos o nosso programa mais uma vez, Saúde em Casa. Agradecer a cada um de vocês pela audiência. Na próxima sexta-feira estaremos todos juntos. Mais uma vez, agradecer a toda a equipe técnica, João Paulo, Sabrina, Pedro, Moab e Larissa, e a nossa diretora Michele pela oportunidade, e a audiência, Michele, de você também por estar assistindo esse programa hoje. Um forte abraço, nos veremos na próxima sexta-feira, se Deus quiser.